Bom dia. Amanhã certamente vai ser um dos jogos mais importantes do Caxias nos últimos anos. O último ano que jogou a Série B foi lá em 2005 e agora pode retornar após 20 anos. Claro que não depende só dele, mas vencendo pode ficar muito perto aí, e aí depende dessa combinação. Mas o que foi trabalhado nessa semana? O que o Caxias tem que fazer de diferente do que fez o quadrangular para amanhã conseguir essa primeira vitória jogando nessa reta final da Série C? Foi uma semana muito importante, né? Porque se encaminhou, né? Depois do jogo contra o São Bernardo lá, a última semana e decisiva para esse jogo tão decisivo dos últimos anos do Caxias, porque nós não temos mais condições de ir para a final do campeonato, né? Mas terminado o jogo lá em São Bernardo, fomos para os cálculos de pontos, de saldo, e a gente saiu de lá esperançoso de que nós podemos sim, né, no sábado aqui, diante de uma vitória e combinação de resultados, a gente subir. Então a gente sempre brinca, né, entre nós ali, brincou até então, que enquanto tiver bambu tem flecha, enquanto tiver esperança a gente tem chance. O futebol agora há pouco nesse mesmo campeonato nos provou que a probabilidade de resultado ela é inconstante, ela não é certa, visto que na 10ª rodada o CSA tinha 98% de chance de não cair, e eu tenho esse print da Sportnet, e acabou caindo. Então já davam como rebaixado 2 times, né? 2 times já antes do São Bernardo. E aconteceu o resultado, porque os outros fizeram a parte deles. Foi isso. Então nós temos que fazer a nossa parte aqui e deixar o restante nas mãos de Deus. Contamos demais com o que o clube tem de mais importante, que é o seu torcedor. O maior patrimônio do clube é a sua torcida. A gente conta com o torcedor, como tu falou, a torcida está esperançosa, assim como nós. E fazendo nostalgia e uma recapitulação, eu estou desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, convencendo a todos que dá. Todos que dá. E eu ainda permaneço com essa mesma postura, com esse mesmo entusiasmo. Internamente, pode ser que um dia externamente não tenha aparecido, mas internamente a gente sempre convicto de que dá. E se caso a gente fracassar nesse último objetivo aqui, não tem problema nenhum o maior patrimônio do clube, que é o seu torcedor, nos vaiar. Sem problema, cara. Nós já estamos já conhecedores de como é o futebol, e com toda razão. Torcedor, depois que termina o jogo, se o seu time, o seu clube não alcança o resultado, ele tem total autonomia para vaiar. E eu já fui torcedor e eu sei como é que é. Principalmente quando era pequeno, né? Depois tu começa a trabalhar no futebol, tu esquece esse amor por clube, enfim. Mas antes disso, eu tenho certeza que a torcida vai vir, vai apoiar, vai nos incentivar, vai cantar, vai nos dar força, como sempre fez. Isso não é demagogia, não é puxar saco, não, estou falando a verdade. A atmosfera que eu vi no Centenário aqui, poucas vezes eu vi na minha carreira. Então, o maior patrimônio do clube com certeza estará presente, né, amanhã às 17 horas aqui, nos apoiando, nos incentivando. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter as nossas oportunidades. E aí, respondendo a tua pergunta, nós temos que executá-las, né, fazê-las, né, fazer essa bola entrar naquela medida ali, com uma rede atrás, porque podemos ter todos os defeitos, podemos ter todas as carências, todas as dificuldades, mas eu me recordo de uma pergunta que vocês me fizeram aqui, e eu, sem empolgação, sem titubear, que foi a seguinte, sem titubear, respondi para vocês. Estava sentado exatamente aqui, e um dos repórteres, eu não lembro se foi de vocês, falou assim, acho que até foi essa pessoa competente que está à minha frente aqui. Quando o torcedor vem ao Estádio Centenário, ele tem a certeza que vocês vão ganhar?
Foi perguntado assim para mim, mais ou menos isso. Dá para nós buscar essa pergunta aí. Quando o torcedor vem ao estádio aqui hoje, e nós estávamos no melhor momento do campeonato, quando o torcedor vem ao Centenário, ele já pode esperar uma vitória? Ele pode vir já sabendo que o time vai ganhar? E vocês não lembram o que eu respondi, né? Não lembram, né? Falei, não. O torcedor vai vir ao estádio e vai ter a certeza que nós vamos nos entregar ao máximo. Vamos competir, vamos dar alma, assim como o nosso grupo gestor, que é bem sucedido, foi assim que eu respondi. Pode ter faltado qualidade, execução, disciplina, mas nunca vai faltar o que nós vamos deixar sábado aqui, que é a nossa alma aqui dentro. E durante essa semana, Júnior, o que mais vai pesar na tua estratégia para o jogo de amanhã? A gente vai saber a escalação amanhã, isso é natural, mas no que diz respeito a gente sabe que tem muitos jogadores que nessa reta final não querem ficar de fora, mesmo que as situações clínicas deles não sejam as melhores, porque é o jogo decisivo, é o jogo do ano para o Caxias, né, que vai definir o calendário do ano que vem. Mas não apenas a questão clínica, a questão também anímica, como é que foi remobilizar alguns, porque uns naturalmente já sabem a importância, outros é natural que tenham tido um certo desânimo com os resultados. Como é que foi essa semana e o que vai pesar nessa tua estratégia para o jogo, tanto da parte clínica como dessa questão anímica? A semana veio de encontro que a gente veio construindo desde que nós chegamos aqui, de que nós teríamos que estar vivo na última rodada, sabe? Poderíamos, se tivesse empatado lá, se tivesse empatado Londrina e Floresta, nós estaríamos fora nesse momento da briga. E nós vamos para a última rodada, mesmo que seja pouca chance, ou muita chance, ou uma chance mínima, nós vamos para a última rodada, brigando pelo acesso, porque ninguém ainda no nosso grupo já classificou. Nenhum tem o acesso garantido. Então, se houver resultados, até o próprio Londrina pode ficar fora do acesso, né? Então, é o que eu estava falando antes, no início, todo mundo dá como já quase acesso São Bernardo, ou Floresta, ou Londrina, e nós temos chances ainda. Então, vem de encontro aquilo que a gente plantou aqui, que a gente colheu, de se entregar ao máximo, de evoluir, porque eu lembro também, quando eu cheguei aqui, ninguém imaginávamos que nós estaríamos nessa situação hoje. E eu falo ninguém porque eu presenciei, ninguém me falou. Pegamos um grupo desacreditado, onde a gente foi construindo tijolinho por tijolinho durante todos os dias dos treinamentos, a evolução de todos aqui. E a gente chega vivo na última rodada. Poderia ser diferente? Poderia. O que teria que fazer? Eu falo muito simples para vocês, poderíamos ter feito os nossos gols aí, seria totalmente diferente a história, mas não fizemos, faz parte. Faltou capacidade do treinador, e eu estou aqui justamente para sempre assumir toda a responsabilidade, sem problema nenhum. Sou eu que planejo o modelo, as trocas, as alterações, os treinos, mas o que eu quero deixar de legado é que nós pegamos um grupo desacreditado e nós estamos indo para a última rodada com totais chances de classificação para a Série B, e se acontecer, que a gente confia muito, né, que aconteça, aí vai estar tudo certo, né, porque o futebol ele é assim e a gente sabe disso e não tem problema nenhum. Eu já fui treinador da Seleção Brasileira, você sabia ou não? Sabia? Não? Não. Seleção Brasileira, essa mesma, profissional aí. Eu treino a seleção sempre. Eu que escalo ela, no meu pensamento, né? Já cornetei a seleção, cara, também sou um torcedor, da Seleção Brasileira. Então eu sei como é que é, né? Sei lidar com as críticas, não tem problema. Por isso que eu sempre assumo, porque é o meu papel. Não é diretoria, não é o seu set, não é comissão, é o treinador. E eu tô pronto para isso, né? Senão não estaria aqui, num clube tão tradicional como o Caxias. E tenho o maior orgulho, né, de estar à frente hoje da parte técnica do Caxias, porque eu sei o quanto esse clube é tradicional, né? E se Deus quiser nós vamos conseguir o objetivo. Mas se não conseguir, o Caxias e o seu bem maior, que é o seu torcedor, vai continuar sempre forte, sempre uma equipe tradicional. E muita gente pode, né, escrever lá, porque hoje nós temos todos os profetas aí do acontecido, né? O Júnior já largou, já não. Cara, eu trabalho com a realidade,
Nós podemos conquistar o acesso aqui no sábado, como podemos não conquistar, essa é a vida. O problema é que às vezes as pessoas não querem lidar com a verdade, né? Eu sei lidar com a verdade no meio do esporte. Podemos aqui fazer um ótimo jogo, como podemos fazer um péssimo jogo. O que nós queremos para nós? Fazer um ótimo jogo. Estamos preparados para fazer um ótimo jogo. Torcer para os atletas estarem num dia maravilhoso, abençoado, iluminado, para a gente conseguir botar essa bola para dentro nas chances que a gente criar. Floresta também busca esse acesso e depende só dele, né? Podemos dizer, mas tem outro jogo também. O que você espera de postura do Floresta, que é bastante elogiado defensivamente, Júnior? E aí o Caxias vai ter que buscar o jogo. Você acredita que também o Floresta vai se largar um pouquinho mais fora de casa, buscar o resultado? O que foi estudado também? O Floresta não depende mais só deles também. Nem o São Bernardo, Londrina sim, depende só dele. Se empatar, eles estão na Série B. E a gente espera o mesmo padrão que o Floresta apresentou o campeonato todo. É a melhor defesa da competição e nós somos um dos melhores ataques, mesmo tendo falhado no quadrangular final em algumas oportunidades aí que acontece, né? São seres humanos e estão sujeitos ao erro, mas nunca deixaram de tentar, né? Ou de criar oportunidades. Então eu acho que eles vêm com uma solidez defensiva muito grande, porque dependendo do resultado lá, eles também com o empate eles sobem. E é um time que foi o menos vazado da competição durante o campeonato todo, durante essas 25 rodadas, 25, 24, vai para 25. Então mostra bem que é uma equipe muito sólida, mas aí cabe a nós, né, o refino do passe, o refino do domínio orientado, caprichar nesse último terço, que é tão difícil e tão caro, né? Então a gente espera que os atletas estejam numa tarde iluminada, que eu esteja numa tarde iluminada para o momento que for fazer as trocas, jogar o time para cima. E algumas vezes eu falei, mas a gente fazer primeiro fazer um grande jogo aqui diante, né, do nosso torcedor, porque eu sei que a torcida merece, a diretoria merece, mas eu sei mais que os atletas também merecem. Você falou que uma das coisas importantes, Júnior, vai ser a efetividade, né? Acertar as oportunidades que o Caxias criar durante o jogo. E uma das dúvidas é a situação do meia Tomás Bastos, que participou e muito dessa mecânica, né? Foi um jogador muito importante, assim como os outros que também participaram da tua estratégia. Ele vai ser relacionado ou vai manter alguma dúvida em relação a esse jogo? Não, o Tomás é dúvida, cara. A gente tá tentando fazer manuseio, algumas maneiras para diminuir a dor, mas que nem o Alisson foi pro jogo, né, não tendo condições, é ruim, mas a gente tem a esperança sim que ele possa ir, mas é dúvida.